proposta do Policarpo, essa grade, né, essa grade absurda, foi colocada. E tem uma questão muito clara, o Cláudio hoje leu lá na Assembleia que a gente fez no frente eleitoral, tinha mais gente do que está aqui até, e o que aconteceu? Há cerca de um ano, mais ou menos, Cláudio? 9 de junho de 2010. 9 de junho de 2010. O Melk passou uma mensagem para a diretoria, né? Inclusive você, como diretor da época, acredito que ele deva ter recebido também, e avisando que tinha proposta sim do subsídio, mas a proposta era ruim, né? Só falou que era a proposta que tinha proposta, a proposta existia. Né? Havia proposta. Essa proposta foi apresentada numa reunião entre o planejamento e os diretores gerais, mas não para nós. Mas enfim, se ele soube da proposta, eu acredito que se o papel do Melk, né, que ele é tão glorificado aqui dentro, não estou questionando a pessoa dele, tá? Mas tão glorificado como uma pessoa que representa a gente nas negociações de Brasília, se chegou ao conhecimento dele que havia essa proposta, então ele poderia ter corrido atrás e detalhado a proposta e uma coisa, ter passado essa proposta para a categoria. Qual foi o grande problema, Inês? Qual foi o grande problema que é identificado aqui dentro do sindicato, seja na diretoria anterior, a qual você fazia parte, seja na diretoria atual, a qual você faz parte? O grande problema é o quê? É a tutela, né? Parece assim, que a categoria entregou uma carta a vocês dizendo assim, decida, faça por nós. E não é isso. O papel de vocês que são diretoria do sindicato é o quê? Se o governo oferecer um reajuste de menos 20%, é um reajuste que vai reduzir. Eles têm que pegar aquilo, passar para a categoria. Falar, olha, propôs isso. É isso que vocês querem, é isso que vocês não querem. Olha só, é que nesse ponto a gente tem um problema que é isso, acho que é falta de confiança. Mas posso só concluir, por favor? Obrigado. Então, o que acontece aí é o quê? A questão não é falta de confiança. Eu não estou falando que o Melk fez qualquer caminho errado. Mas a questão não é falta de confiança, é transparência. Tem que, qualquer proposta que o governo passa, seja de subsídio, seja de PL, seja de gajião, seja de qualquer coisa, tem que ser passado para a categoria e a categoria decidir o que é melhor para ela. Se de repente ela decidir que o melhor para ela é reduzir, todo mundo apoiar a redução do salário, beleza, a categoria apoiou. Só que assim, tem que ser passado para a categoria. Não pode o quê? Uma cúpula fechada, né? Tomar a palavra e falar, olha, o governo até fez a proposta de subsídio, mas não é boa. Ficar mais transparente. Enquanto ficar numa cúpula decidindo a situação, daí não é democracia, aí é aristocracia. Ou decidindo uma assembleia de 60 pessoas, você representa meio por cento da o pessoal do interior, eles contribuem mensalmente com o sindicato, só que eles não são ouvidos. Né? Eles não são ouvidos. E daí não adianta levar a urna até lá, porque vai demorar um ano para votar se eu sou bonito ou feio, sabe? Até acabar toda a votação. Por isso que o pessoal propõe a votação eletrônica, para que todos, assim como eu, assim como o Gerson, como qualquer pessoa que está aqui, tenha o direito de expressar opinião. O Tchê, como diretor de base, já falou isso 700 mil vezes nesse sindicato. O Tchê trabalha em informática, ele tem conhecimentos bons disso, né? Ele sempre bateu nessa tecla e sempre meio foi esquivado. Então, assim, é uma maior participação de todos, com peso igual, capital igual ao interior, porque nós que somos da capital não somos melhores que o pessoal do interior, né? E a segunda coisa é o quê? É que não se decida, não se forma aristocracia sindical, né? Com que uma cúpula decida o que vai ser feito ou não, e que seja sempre qualquer informação, a melhor ou pior possível, seja passada para toda a categoria. Deixa eu falar só uma coisa. Com relação a essa questão da informação do subsídio, houve uma reunião no ano passado entre os representantes do STF, os diretores gerais e o pessoal
mais responsável. E acho que o João Bernardo, na época, né? Então. E nessa reunião foi conversado entre eles e foi descartado por eles pelos diretores gerais e pelos representantes do Ministério do Planejamento. Eles falaram, olha, aqui nós poderíamos dar um aumento para os analistas área fim via subsídio. E isso é viável. O pessoal, os diretores gerais falaram, não, isso aí não dá para discutir. E não foi apresentado para nós, para os sindicatos, para o FENAJUF, para ninguém enquanto proposta. Certo? Nosso compromisso é esse. Qualquer proposta que venha, seja essa proposta aí que o Renatinho falou, seja qual for, nós vamos apresentar para a categoria, votar. Agora, pensem comigo, se o governo quisesse apresentar o subsídio como proposta, ele não colocava isso na mídia, no Jornal Nacional, em qualquer lugar? Isso Não, foi em julho. Ok, você tem razão. Dia 9 de junho foi essa informação que o Melk recebeu, 2010. Em agosto, o deputado Reginaldo Lopes apresentou a emenda oficialmente na segunda questão. Por que vocês não discutirem em torno de uma proposta mais concreta do que a emenda de um deputado da base do governo? Não conheço. Isso é agosto de 2010. Nós discutimos e nós votamos. Mas a última reunião da Assembleia foi em 2009, para decidir. Depois que fechou o PL, acabou a discussão. Na Assembleia, dia 18 de março, aqui na frente do... 18 de maio, na frente da Justiça Federal. Tinha alguns colegas que estavam lá votando novamente manter a luta pelo PL. Por que na proposta do Reginaldo Lopes tem um técnico? Como é que o governo tinha proposta só para o analista se o Reginaldo Lopes colocou o técnico? Bem, olha só, gente, a nossa opinião é a seguinte. Agosto de 2010, olha as datas. Datas são importantes. Que a proposta de subsídio e o que o governo tem feito é usar essa proposta para nos dividir. Quem falou isso? Quem falou isso? Deixa o colega falar disso. Vamos deixar o colega aqui falar aqui. Né, Inês? A prova é que vocês são contra o governo Lula. Né, Cláudio? É isso a prova. Não existe subsídio. Cláudio, vamos deixar aqui. Calma aí, Inês. Calma aí, Inês. Vamos deixar o nosso colega. Por que o governo Lula é pior do que o Gilmar Mendes, é pior do que o Policarpo na sua proposta? Uma questão partidária. Uma questão partidária. Não existe o subsídio como forma de pagamento, auditor não recebe, Bacen não recebe, várias questões. Vamos deixar o nosso... Vamos deixar o nosso colega falar aqui. Vamos dar a opinião aqui do nosso colega aqui. Primeiro um parênteses que eu acho que é importante colocar. Todo mundo mencionou isso, mas eu acho que é uma coisa muito clara para a gente. Essa notícia que eles mencionaram aqui, quando saiu a emenda do Reginaldo Lopes, eu me senti como um completo idiota lendo aquilo, falando bem claramente. Primeiro que começava assim, isso é importante porque é sempre assim quando chega o jornal para a gente. Primeiro ponto, começa assim. Apesar de a maioria da categoria ser contrária ao subsídio, se me disserem assim, apesar da maioria da categoria ser contrária a ganhar bem, eu vou pensar, peraí, talvez, né? Ganhar bem seja ruim, porque o meu sindicato, né, eu me inscrevi na sequência que eu não vi essa notícia. Primeiro isso. Segundo ponto, não aparecem valores, que são relevantíssimos numa discussão sobre aumento, que seja o Sintrajude a favor de discutir o plano de carreira, mas a questão é que isso não está sendo discutido. A gente está discutindo um aumento. Não aparecem os valores, mas é claro, aparecem a perda dos direitos históricos neoliberais do Bresser Pereira, que aliás eu tenho repetido isso 1000 vezes por noite para ver se eu acredito naquilo. Porque isso sempre sai no jornal, isso é uma parte, o jornal não informa. E a partir do momento que o jornal não informa, não se pode dizer que a categoria está decidindo qualquer coisa. E de qualquer forma, você não está respondendo a pergunta de todo mundo aqui. Responde para a gente por que é que não se pode fazer uma ampla consulta à categoria à distância. Eu moro a 150 km daqui. Já foi feita, já. Tem gente que mora a 400. Igualzinho que o Sinacenco fez. Mas igualzinho. O Citraeng também fez. Exato. Só instante. Foi feita essa pesquisa. Não, eu não Os sei. cartórios receberam o folheto. Não, mas calma. Essa é a questão. Não. Cadê o resultado dessa pesquisa? Não, mas esquece o resultado da pesquisa por um segundo. Independente do resultado. Essa é uma outra questão, né? É importante isso. Mas era o item 42. 57. Eu quase perdi, eu joguei no lixo. 57. Eu joguei no lixo, você não me disse, o subsídio está ali no meio. Junto com a pergunta qual é a sua opção sexual. Exatamente. Junto com essa pergunta. Exato. Então, assim, por que não pode ser feita uma consulta? Tem uma camuflada, né?